Olá, meus aluninhos do quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para a correção dos exercícios das páginas 16, 17 e 18, que são os exercícios referentes ao estrangeirismo e o uso de parênteses. Então vamos lá, naquele processo de sempre, pegando o material, o livro, lápis e borracha se precisar fazer a correção e a folha em branco para fazer as anotações que forem necessárias. Então vamos lá e espero que vocês tenham feito apenas correção, não copiar as respostas. Então vamos lá. Então vamos voltar ao estrangeirismo. O que vem a ser o estrangeirismo, professor? São as palavras ou expressões que vieram de outro idioma e começaram a fazer parte do nosso vocabulário, ok? Então vamos lá. Vovô e o videogame. Procure a palavra videogame no dicionário e responda as questões. Que destaque essa palavra apresenta no dicionário? Então, o que nós vamos perceber? Não sei se todo mundo teve curiosidade de buscar no dicionário, mas, em geral, essa palavra aparece em itálico e com uma seta ao lado. O que é itálico? Essa letrinha meio inclinada. Então, sempre que nós formos digitar um texto no computador, nós vamos encontrar três formas. O negrito, que é aquela que a letra fica bem mais escura, o sublinhado, que sai com um traço embaixo, ou o itálico, que são formas de destacar uma palavra, tá certo? Para quem não teve a curiosidade de buscar no dicionário, eu trouxe aqui, olha, como referenciar videogame em dicionário e Infopédia da língua portuguesa. Então nós temos aqui, olha, videogame em itálico, ok? Então vamos lá. Por que há esse destaque no dicionário? Para informar ao leitor que se trata de uma palavra ou expressão de origem estrangeira. Então, como videogame veio do inglês e passou a fazer parte do nosso vocabulário, então a isso nós damos o nome de estrangeirismo. Até aí, tranquilo? Vamos lá. Estrangeirismos são palavras ou expressões de origem estrangeira. Há estrangeirismo que sofreram aportuguesamento, ou seja, modificações na pronúncia e ou na escrita para se adequarem às regras da língua portuguesa. Então, nós vimos que a palavrinha veio de outro idioma. Algumas permaneceram como vieram, outras sofreram modificações, foram adaptadas à nossa escrita e à nossa pronúncia, certo? Como alguns exemplos que eu mostrei para vocês, e nós vamos ver outros também. Leia essas palavrinhas: e-mail, link, hambúrguer. Então, nós temos aqui três palavras de origem inglesa. Sublinhe a palavra que tem uma correspondente aportuguesada. Então, dessas três, qual que sofreu uma alteração? A palavra hambúrguer. Escreva essa palavra aportuguesada. Então, nós temos aqui hambúrguer. Então, o que acontece? Nós tivemos uma diferença na pronúncia, porque o H não é pronunciado. E também temos um acento, porque na nossa regra, uma palavra paroxítona terminada em R recebe o acento. Então ela foi aportuguesada, sofreu modificações de acordo com a nossa regra da língua portuguesa. Como fica a palavra scanner aportuguesada? Se necessário, consulte um dicionário. Então, na língua portuguesa, como que ficaria? Então, o substantivo, a peça, o objeto é scanner e o verbo escanear. Então, vejam a diferença do original, que veio do inglês, e a nossa forma de escrever na língua portuguesa. Então, isso é o aportuguesamento. Até aí, tudo bem? Vamos lá. Algumas pessoas preferem sempre usar a palavra aportuguesada. Qual é a sua opinião sobre isso? Converse com os colegas e o professor. Então, aqui nós vamos ter que prestar atenção em quê? Importante ficar atento ao uso dessas palavras no texto que você lê ou escreve. Então, é fundamental nós analisarmos quando eu estou lendo e quando eu estou escrevendo. Aí fica na opção de cada um. Na questão da escrita, qual palavra usar? Geralmente, se nós escrevemos na forma original, nós colocamos em itálico ou colocamos entre aspas para destacar, ok?
O que acontece? Muitas vezes isso causa até um conflito. Por exemplo, uma experiência que eu passei. Na outra escola que eu trabalho, como merenda, era estrogonofe. E a tia da cozinha pediu para que eu escrevesse um bilhete. Eu escrevi na forma aportuguesada, estrogonofe. Nossa, virou maior polêmica na escola. Que tinham escrito errado, que aquilo não estava certo. Foi preciso pegar através do dicionário e mostrar para eles que pode-se utilizar a forma original que nós vimos que veio da Rússia, ou podemos também usar a forma portuguesada. Aí vai depender muito da situação, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa relembrar direitinho o que é o estrangeirismo. Então aqui nós temos um monte de palavras que vieram de outro idioma e hoje fazem parte do nosso vocabulário. Então nós temos o cornflakes, que são flocos de milho, a própria marca Kellogg's. Nós temos esse sanduíche que é muito comum, o Hot Pocket, que é aquele sanduíche congelado que nós colocamos no micro-ondas, o suco Tang, a batata que é tão gostosa, Ruffles, esse desinfetante, limpador de roupas, o Vanish. Então aqui nós temos um monte de palavras que vieram de fora e hoje fazem parte do nosso vocabulário, que é chamado de estrangeirismo. Aqui mais um monte. Olha só, uma das que nós temos usado muito nesse período de quarentena, delivery, né? Então delivery do Habib's, Coca-Cola, a marca que todo mundo adora, McDonald's, Light, Diet, Drive-Thru, e aqui as marcas que nós conhecemos, né? Nokia, MTV, nós temos Sony, Heineken. Então todas essas palavras vieram de outros idiomas e incorporaram na nossa língua. Então é isso que nós chamamos de estrangeirismo. E agora, exemplos de aportuguesamento. Então nós temos duas colunas. De um lado, a palavra aportuguesada e na outra, a forma original. Então vejam a diferença, como teste em inglês e teste na língua portuguesa. O tênis, escrito com 2 N's, o nosso tem apenas um e recebeu acento, paroxítona terminada em IS. Então aqui a gente vai perceber, então a forma original, que é o estrangeirismo, que veio fazer parte da nossa língua, e a forma aportuguesada, como nós adaptamos de acordo com o nosso idioma. Até aí tudo tranquilo? Então vamos seguir. Agora nós vamos voltar aos parênteses. Então nós percebemos que os parênteses servem para diversas situações. Para, no meio de uma oração, nós colocarmos observações, complementações, né? Ali observações nossas. Nós também utilizamos para colocar referências bibliográficas, citações e também para utilizar como alternativas, masculino e feminino, singular e plural. Então vamos rever esse nosso estudo. Não estamos falando ainda de jogos modernos cheios de monstros e explosões. O estudo utilizou um jogo especificamente desenvolvido para esse fim, chamado NeuroRacer. Então aqui nós temos o ainda, que está entre parênteses. Filmes como Frank e o Robô, 2012, e Eu, Robô, 2004, assim como desenhos animados como os Jetsons, retratam um futuro onde empregados robóticos realizam tarefas domésticas, permitindo que as famílias passem mais tempo juntas e que os idosos fiquem independentes por mais tempo. Então aqui nós temos novamente 2012 e 2004 entre parênteses. Nesses trechos que nós lemos, os parênteses destacam uma informação intercalada na frase. Essas informações desempenham a mesma função nos textos? Explique sua resposta. Então vamos lá. Então esse ainda deixa uma certa opinião que não é clara, que é uma coisa que vai acontecer, né? Que ainda não aconteceu. Então está deixando uma opinião. Já em 2002, 2004, informações acessórias indicando o ano de lançamento dos filmes. Então aqui são informações de quando os filmes foram lançados, tá bom? Uma das funções dos parênteses é intercalar uma função no texto, ou seja, há o acréscimo de uma informação acessória, que foi o caso aqui de 2012 e 2004.
Há também o uso de parênteses para indicar nomes de autores, datas de publicações de obras, nomes de livros e capítulos, assim como possibilitar alternativas de leitura, por exemplo, prezado senhor e prezada senhora. Então aqui nós estamos usando a alternativa masculino e feminino. Aqui mais um exemplo para nós. Era um restaurante francês, tão francês que ficava na França, e perto da nossa mesa almoçava sozinho um homem ruivo, Luiz Fernando Veríssimo. Então nós temos dois usos dos parênteses. Então aqui o primeiro, ele faz uma observação. Era um restaurante francês, tão francês que ficava na França. Então ele está fazendo ali um comentário, uma observação. Então por isso que está entre parênteses. E perto da nossa mesa almoçava sozinho um homem ruivo, Luiz Fernando Veríssimo. Agora o Luiz Fernando Veríssimo está entre parênteses para indicar que é a citação de alguém, foi escrito por ele, tá certo? Então aqui dois casos do uso de parênteses. Então aqui comentário adicional e aqui referência bibliográfica. Aqui no caso das alternativas, querido aluno ou queridos alunos, prezado senhor, prezados senhores e querido, querida. Então aqui é onde nós podemos usar os parênteses como alternativas, masculino e feminino, singular e plural. Agora assinale a alternativa em que o uso dos parênteses indica o acréscimo de uma reflexão. Então vamos lá. Estou lendo A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga. O Pedro, aquele amigo de João, está fazendo aniversário hoje. Ele tomou a atitude correta, não deveria fazer sempre isso. São Paulo, a maior cidade do Brasil, abraça toda a gente do Brasil. Então nós vamos assinalar aquela onde indica o acréscimo de uma reflexão. Então, qual seria? Ele tomou a atitude correta, não deveria fazer sempre isso. Tá? Então, nas outras, o que nós temos? Estou lendo A Bolsa Amarela, Lígia Bojunga. Ali nós estamos colocando uma referência de quem escreveu o livro. O Pedro, aquele amigo de João, está fazendo uma complementação, uma explicação sobre Pedro. E São Paulo, a maior cidade do Brasil, também é uma explicação sobre a cidade de São Paulo. Então, o único que tem essa reflexão, ele tomou a atitude correta. Ele não deveria fazer sempre isso? 3. Assinale a alternativa em que o uso dos parênteses indica uma opinião. Aquele idoso muito educado gosta muito de jogar. Maria, eu preciso de você. Saem abraçados do palco. Os alunos devem sair do pátio. Eu acredito que o caso está encerrado. Vamos lá. Então, onde que nós temos essa opinião? Na primeira. Então, aquele idoso, aquele que é muito mal educado. Então, estou colocando uma opinião. Maria, eu preciso de você. Saem abraçados do palco. Aqui é uma indicação para uma peça de teatro. Aqui nós estamos usando como uma alternativa. E eu acredito, ali está colocando um pensamento, se ele acredita ou não em algo que vai acontecer. Tá certo? 4. Assinale a alternativa que justifica o emprego dos parênteses em Maria Luísa, 1960, foi fundadora da comunidade que abrigava idosos. Introduz uma informação secundária, a data de nascimento. Delimita um comentário. Anuncia o ano de publicação de uma obra. Então aqui nós temos a primeira. Introduz uma informação secundária, ou seja, a data de nascimento. A data de nascimento de quem? Da Maria Luísa. Tanto é que existe um tracinho depois de 1960. Por quê? Porque se a pessoa já morreu, nós vamos colocar o ano que nasceu e o ano que morreu, tá certo? Número 5. Em querido amigo, querida amiga. O uso dos parênteses tem qual finalidade? Dados bibliográficos, o ano de nascimento de uma pessoa, informações cênicas em peças teatrais, possibilidades alternativas de leitura. Então, nós temos possibilidades alternativas. Então, ali nós temos masculino, querido amigo, e feminino, querida amiga.
Então, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham corrigido, espero que tenha solucionado as dúvidas de vocês. Se ainda não conseguiu tirar as dúvidas, vocês farão as anotações e depois nós vamos conversar, tá bom? Então aqui fica um grande abraço do professor Renato e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal! Bye!